Agora, Inova Esporte Clube. Inova Esporte Clube, a emoção do esporte. Inova Esporte Clube, ao vivo e a cores. Inova Esporte Clube, a resenha da pré-eleição e da pós-eleição. Que isso, seu juiz? Inova Esporte Clube, a resenha da bola redonda, de pau e até da bola quadrada do Kiko. Boa tarde, boa noite para você ligado na Rádio Nova FM 87.5, agora 19 horas e 2 minutos desta terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Estamos começando o Inova Esporte Clube desta noite que teve uma badalada partida nesta tarde de terça-feira entre Real Madrid e Manchester City. 1-1 foi o resultado no Santiago Bernabéu, a ida das semifinais aí da Liga dos Campeões da Europa. Um jogo monotonamente, essa palavra não existe. Essa palavra não existe, mas é monotonamente perfeito. Né? Monotonamente perfeito. E os porquês disso daqui a pouco. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sem rodeios, assim. Sem rodeios. Tá. Mas hoje tem que mandar um abraço especial, né? Então manda. Senão a gente se esquece. O pai do chocolate, né? O rei do chocolate. Diz que é da lojinha ali, que é o Renato. O Renato ganhou um troféu, foi quarto colocado na categoria dele. Aquela foto que tu colocou lá pra nós no grupo domingo. Isso, esse é o glorioso Renato da Floribal. Um abraço aí, Renatão. Grande abraço. Sempre prestigiando nós. Parceiro da Inova. Muito parceiro da Inova, sim, muito parceiro da Inova. Grande abraço pro Renato. Se estiver na loja, né, tá focando... Na escuta. Tá na escuta, tá aquela coisa boa, aquele chocolate ali, né? O inverno tá chegando, quem sabe pinta um chocolatezinho aí. É verdade. Chocolate quente. Boa noite, pai Clavé, como é que estamos? Boa noite, Fernando. Que é a tua boa trilha? Noite, André. Boa noite, a trilha. Boa noite, trilha. Então estamos precisando de uns despachos. Eu acho, para melhorar o nosso futebol, eu acho que precisamos mais do que despacho, precisamos qualidade. Futebol gaúcho tá triste, né? Despacho não resolve, não. Não resolve, não. Isso aí comprova aquela velha teoria. Futebol gaúcho não baliza nada. Mais. Não. O nosso futebol gaúcho aqui, o ruralito, engana bobo. Engana bobo. Isso aí é uma frase assim antiga e é verdadeira. Fica só no Grenal, né? Assim, para dar uma... Mas... Passou o Grenal, já não é mais nada. Vamos então com as notícias. Obviamente, a primeira notícia aqui. Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid, 1 gol de Vini Júnior. E Manchester City, 1 gol de Kevin De Bruyne. Diga-se de passagem, 2 gols de fora da área, né? 2 gols, batidas de fora da área, o que é incomum no jogador, nos jogos da Europa, mas em duas situações completamente inversas, em que o time que estava com maior posse de bola é os idiotas, né? É os 30-30. É os 303 aí, ligando, bem na hora do programa. Tem que atender e mandar... né? É isso aí. Então tem que fazer isso, né? Não, mas ainda falando sobre a Liga dos Campeões... Quem tá ligado no Facebook sabe o que eu falei. Mas eu desliguei o microfone aqui. E também no YouTube ou não? No YouTube também? Não. Quem estiver assistindo a gente amanhã pelo YouTube... E como estava falando o Fernando, hoje o Real Madrid City 1-1, amanhã às 16 horas tem Milan e Inter.
Que jogão, hein? O pessoal de Milão. Se fosse um Grenal aqui, eu não sei se teria... Hoje eu me obriguei a dar uma fugidinha do consultório e fui assistir o segundo tempo de... por isso que tu desmarcou aquela... Só eu, Luer, puxa um pouco mais para perto da tua boca. Tá bom. Mais aqui assim? É ali mesmo. Aí, agora, muito bom? melhor. Tá melhor. Ótimo, então. Que tem que aparecer bem a minha voz, né? Que a tua voz possante, aquela que sai do esôfago. Do último... Eu tenho cordas vocais, não só do último aqui, bronquíolo. Aquele que sai do último bronquíolo, a gente consegue ouvir. Mas aquela que tá mais aqui, ó, que só sai da goela. Aqui. Essa aí tava difícil de ver. Não, mas olha, o que eu tava olhando, o que eu tava observando hoje... eu devo admitir que fazia algum tempo quando assistia um jogo da Liga dos Campeões da Europa. Como eu já falei aqui já há algum tempo atrás... Tão monotonamente perfeito, né? Como eu já falei aqui numa outra ocasião, o futebol de primeira divisão do planeta é Europa, não adianta. A América Latina aqui é segunda divisão e aí vai. Nós nascemos para ser segunda divisão. E por N fatores, dificilmente a gente vai chegar ao patamar do futebol europeu. Eles são quase que perfeitos. Perfeição não existe, mas são quase que perfeitos. Futebol de velocidade, futebol em que todo mundo marca, não tem daquele... o estrelão ficar lá na frente porque não marca. Todo mundo marca, tanto individualmente como marcação por zona, que eu vi muito hoje. E um futebol dinâmico, com velocidade. Outra coisa, passes com poucos erros de passe. Então, ou seja, eu elenquei aí passes com poucos erros, marcação muito boa, velocidade, dinamismo no futebol. E por isso, como diz o Fernando, acaba ficando monótono, porque as chances de gols são poucas, mas são poucas pela qualidade dos times. Qualidade de futebol, qualidade de marcação. Tudo o que o futebol brasileiro hoje não tem. Meus amigos do YouTube, vocês estão nos assistindo aí lá na Amazônia, estão assistindo lá nos Estados Unidos, nos States, tem algum tradutor na Europa, inclusive, pode ser Portugal, né? Então eu estou dizendo isso. O futebol brasileiro, desde 2002, que não ganha Copa porque ele regrediu. E o futebol brasileiro regrediu por quê? Primeiramente, a gestão do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é mal gestionado há muito tempo. Outra coisa, falta muita qualidade no nosso futebol. Outra coisa, não há renovação no futebol, não há investimento nas categorias de base, que é onde se forma craque, e não há também formação em técnicos. Nós estamos mal em tudo, em time, em esquemas táticos ultrapassados, em técnicos ultrapassados, e não há formação e não há gestão por parte da CBF. Tenho dito, por causa disso que nós vamos ficar ainda mais outros 10 e outros 10 anos sem ganhar Copa neste planeta. Olha, escuta o que eu estou dizendo. Não vamos ganhar Copa tão cedo porque o nosso futebol brasileiro está muito atrasado em relação ao futebol europeu. André, contraponto? O que eu vou falar de contraponto? Eu acho que a gente exporta muito jogador jovem já, né? E a maioria dos grandes clubes europeus tem jogadores brasileiros, contanto que hoje o gol quem fez foi um brasileiro, Vini Júnior, né? Eu ia chegar lá. Não foi nenhum espanhol que fez gol, e o De Bruyne também não é inglês, né? Não, é belga. Ele é belga, então é um belga e um brasileiro que fizeram um gol lá. A Bélgica tem uma boa seleção, né? O Brasil acho que também tem uma boa seleção. A Argentina, se nós olharmos o atual campeão mundial, é muito fraco o futebol argentino, né? Contanto que eles não tinha grupo, né? Mas eu digo que nem grupo e tinha o Messi. Que nem o Eluir falou do futebol brasileiro, né? Hoje eu acho que na América o futebol brasileiro ainda é o melhor. Pois é. Tem 2, 3 times que dominam. E aí que tá. E que tem dinheiro, né? Ou que pelo menos fazem financiamento. Tem muita dívida, aliás, né? Mais uma notícia. O Coritiba virou SAF hoje. Curitiba? Mas Curitiba é a nova SAF.
Foi a compra do dono do Paris lá. Eu posso vou dar uma pesquisada aqui. Eu sei que mas deu só a manchete, assim. Que o Coritiba tinha virado SAF. Então agora nós temos o Vasco, Botafogo, Bahia, Curitiba. Botafogo, que a gente já está vendo um pequeno resultado, né? Eu acho que esses quem mais está vindo, Cruzeiro. Cruzeiro, exato, esses aí. Cruzeiro também está em quarto no Brasileiro, né? É o Botafogo e o Vasco. O Vasco está surpreendendo bastante por como estava. O Botafogo, que é líder, né? O Cruzeiro também. O Cruzeiro está na zona no G4. O Cruzeiro está em terceira posição, né? E na verdade, o Grêmio e o Cruzeiro, e os dois que subiram da segunda. O Grêmio no jogo tava alagado o campo, mas... Daqui a pouco a gente fala. Mas analisando as SAFs, né? Estão bem, né? O Botafogo não perdeu um jogo ainda, o Botafogo, né? Só falando ali do jogo, eu também assisti praticamente todo o jogo. E uma coisa, hoje eu fiquei me perguntando, porque a gente tá nesse negócio assim de não conseguir técnico, e aí tava lá o Carlo Ancelotti, né, que era um dos cogitados para assumir o Brasil. E eu acho que assim, ó, eu tô notando isso e para mim tá se tornando uma verdade. Eu acho que ninguém quer pegar o Brasil pelo tipo de jogador que o Brasil tem. O jeito, o modelo de jogador. É um jogador que ele não veste a camisa. Hoje acho que tem muito ego ali. Porque eu vi hoje o Vini Júnior e o Rodrigo jogando. Cara, eles jogam pra caramba. Eles jogam assim, ó, sem devidas proporções, que nem Bebeto, cara. Jogam demais, assim, pela posição que eles estão. Esquema tático, pela formatação de futebol, pelos times, pelo ambiente pela que qualidade, eles estão, pela qualidade dos times, ambiente, esse tipo de coisa. Tu pega um Vina Júnior jogando como tá no Real Madrid hoje e põe aí num time brasileiro, ele não vai ter o mesmo rendimento. Não vai. Porque todas essas questões positivas que nós relatamos agora não se encontram no futebol brasileiro. Não. E principalmente isso, o empenho. Olha o que aqueles caras do Manchester e do Real Madrid correm atrás da bola e atrás da marcação. Eles atacam em número bastante considerável. Tu ficava observando assim, em torno de 4, 5 jogadores atacando, e quando perde a posse de bola, retornam pelo menos até o meio de campo para fazer o primeiro combate de marcação. Isso não se vê no futebol brasileiro, e muito menos no Grêmio. Aliás, um grande problema do Grêmio hoje, que nós até poderemos falar daqui a pouco, é esta questão de marcação no meio de campo. Verdade. O que eu reparei no jogo é um jogo mais espaçado. Eles jogam o Real Madrid eles jogam muito pelos lados. Eles jogam nas extremas, né? Muito então pelos lados. A gente às vezes olha no que eles têm a mesma formação, né? São ponteiros com um atacante isso com pela centroavante. Pela marcação que eles têm. Então tu não dá espaço no meio de campo. No não futebol, tendo espaço no meio de campo, tu vai ter que buscar os extremos. Por isso que o Real Madrid levou o Vini e do outro lado lá tem o Rodrigo, jogadores de velocidade. No futebol brasileiro eles jogam muito compactos. E lá não, lá pelo contrário, quando eu tô com a bola, o meu time dá amplitude no campo, os laterais jogam alto e então sabe por que isso? E dá tempo. Aí que vem, o passe é bom, mas é que assim, a gente também tá falando que hoje tava em campo o supra-sumo da no Brasil hoje não Vini Júnior. É gente Modric. que domina são a bola. Os dois melhores clubes da Europa hoje, né? Então, domina fácil, o passe é certo. São jogadores que nasceram para jogar futebol, não é aquele jogador inventado pelo empresário, né? Então, são os extra-classes, são os craques, né? Então, tudo fica mais fácil. A gente não tem como chamar o Vini Júnior agora para vir jogar no Flamengo, propriamente o Suárez no Grêmio. A bola não vem tão redondinha, né? Entre o passe do Bitelo ou um passe do Modric,
Pô, tem alguma diferença Isso aí é outra coisa que eu já falei antes, parte muito do modelo de futebol, né? Modelo de esquema tático. É um modelo voltado para esse tipo, para esta maneira de futebol. Nós podemos até, se olharmos até inclusive outros times, por exemplo, vamos ver amanhã Inter e Milan. Nós vamos nos surpreender que muitas características do modelo de esquema tático do Manchester e do Real Madrid vai se observar amanhã. Isso é um modelo de futebol europeu, assim como isso que o André está falando, que eu também concordo, e esse modelo assim que eu já falei antes, de dinamismo, que se encaixa na amplitude, marcação por zona principalmente, e todo mundo volta para marcar. Então, o futebol assim muito rápido, muito ágil e com muita marcação. Por isso que não tem como tu jogar pelo meio. Tu tem que daí abrir, tu tem que jogar pelas pontas, tu tem que buscar daí jogadores com velocidade. E eles é o que fazem. Mas eu sempre me refiro a isso. É o esquema tático, o modelo de jogo europeu. É isso aí que a gente está vendo em Real Madrid e Manchester. E eles têm o jogo mais espaçado por uma razão que a gente está vendo que vários clubes aqui do Brasil não tem, incluindo um dos nossos aqui, que é o Internacional. Preparo físico. Hoje o Manchester City não fez alteração no time. Os 90 minutos e mais os acréscimos. Então, isso é preparo físico. É preparo físico. E falando no Colorado, e daí hoje... preparo físico voltado para um modelo de futebol. Exatamente. Né? Eles se preparam para aquele modelo, inclusive no preparo físico. Realmente, se um time brasileiro hoje for jogar como a Europa está jogando, mas não assim, termina o primeiro tempo com perna. Entre o futebol brasileiro e o futebol, eles se desgastam menos. Eles não erram passe, eles dão passe no pé, daí tu não precisa estar correndo e te matando. Aí o teu colega não perde uma bola à toa, arma um contra-ataque que tu tem que dar um pique para correr. Diego Barbosa, por exemplo. Não, mas não foi só o Galdino também. Mas o que eu digo é... Eles têm posse de bola, e se tu tem posse de bola, tu corre menos a bola, corre e tu fica caminhando. Eu acho que eles se desgastam menos jogando os 90 minutos do que um cara no futebol brasileiro que corre, que quer fazer e não consegue realizar. Essa qualidade, para colocar dentro de campo, ela teria que começar lá na base. É coisa que não está se fazendo com muita frequência no Brasil. A qualidade, a formação, a qualidade do passe, a maneira de roubar a bola, a maneira de atacar, a maneira de defender, até o próprio preparo físico, isso teria que começar lá na base, lá com a gurizada com 10 anos. Não depois que o cara já tem 20 e poucos anos tentar fazer isso. Aí não consegue mesmo chegar nesse patamar. Então é por isso que eu repito, é a maneira de jogar, é como eles veem a formatação do futebol. Seria assim como o Luxemburgo diz, um projeto, mas daí falando sério, um projeto de futebol. Como nós queremos jogar a nossa bola. É isso que faz da Europa. O Luxemburgo falou, né? Mas deu certo, funcionou ontem, né? É um projeto do clube, né? É um projeto do clube. Muito bem projetado. Bom, então vamos ao Internacional. Ener Valencia será jogador do Inter em julho, afirma jornal turco. Essa é a notícia de hoje. Isso aí o Loíra já tinha falado há 3 meses atrás, acho, ano passado. Mas 1.400.000 por mês. Mas a gente viu a força de Dorival Júnior, né? Domingo às 16 horas. Ajeitando o São Paulo. Só uma coisinha ainda para nós matar a Champions. O campeão sai do jogo de hoje, né? Eu não taco as fichas nisso. Eu também não Vocês sei. acreditam Porque, cara, tu ganhando um clássico e tá indo pra final... Tu vai bem embalada, né? Eu gostaria de ver amanhã... Gostaria de ver amanhã a qualidade do jogo de hoje. Como estão Milan e Inter. Que eu não vi ainda o Milan e Inter jogar esse ano.
Gostaria de ver amanhã, para depois, então, de repente, ter uma Eu- ideia mais clara Eu a sei que a respeito. Inter passou, acho que se eu não me engano, do Benfica. Então passou sob um time É um bastante... time para a Europa bem fraco. razoável. Para a Europa, time fraco. Só ver quem é que passou. Seria como Ah, o e o Flamengo. outro foi pelo Napoli. O Napoli foi Napoli. campeão italiano, né? É, Esse já foi um clássico, é um time né? mais Foi um forte. clássico. A Inter... Não, o Milan já veio de um clássico, né? É. Nesse teu raciocínio, o Milan já entra mais cascudo para esse jogo contra a Inter. Só que é clássico, né? Mas eu ainda vejo que futebol por futebol o campeão vai se decidir entre Manchester e Real. A minha opinião hoje, né? Não, eu também. Já teve várias finais e eu incluo uma a quem eu sou bastante fã do Chelsea. E o Chelsea pegou na final de 2021, 2021, né? Tinha a Liga dos Campeões de 2021. Pegou o Manchester City na final. E tava essa mesma coisa, assim, já ganhou, porque, se eu não me engano, deixa eu só pesquisar aqui. E na época um baita clássico inglês, né? O Manchester City acho que tinha pegado, se eu não me engano, o PSG ou o Real Madrid na semifinal. E aí, a final antecipada, quem ganhar ali passa do próximo. Não, foi assim, né? Ganharam. Chelsea foi lá, fez um gol e ganhou. Então, assim, é que como é uma final única, é aquele negócio. Quem entrar melhor para decidir lá na Turquia, em Istambul, vai decidir, né? Essa é a minha... E os jogos de volta é a semana que vem daí, né? Jogos de volta semana que vem invertidos. Terça, né? 16, mesma coisa. Inter e Milan. E quartas, 17, City e Real. Não, 16 horas, aliás, horário de Brasília. É em Brasília. E a final é dia... E a final é dia 10 de... Fazer nosso bolãozinho aí. Bom, podemos fazer então. Quanto amanhã? Amanhã, depois do jogo de Inter e Milan. Amanhã vai ganhar 2-0 Milan. Milan, né? Eu também acho que vai dar Milan amanhã. Porque é no San Siro, né? Semana que vem é no Giuseppe Meazza. Sabe essa brincadeira que tem, né? Não. Que o mesmo estádio tem dois nomes. Um é o nome do estádio e o outro é a cunha do estádio. E aí quando joga um é a cunha e quando joga o outro é o nome do estádio. Que por sinal não é uma má ideia, né? A gente tem em Porto Alegre aqui 2 estádios, né? Mas se tivesse o Mineirão, por exemplo, era usado até pouco tempo atrás, continua sendo, né? Pelo Cruzeiro e pelo Atlético Mineiro, que são os grandes rivais aí. Mas o Atlético tem o estádio dele agora. O Atlético Mineiro agora vai ter o estádio. É que se ganhar alguma coisa, né? Porque vamos combinar. Ele está construindo, inclusive, o estádio. Ele terá em breve um estádio. É SAF, mas tá daquele jeito. Bom, vamos ao jogo então do Internacional, que eu pude acompanhar um pouco. Acompanhei mais um pouquinho do Grêmio, porque, enfim, estava lá fazendo algumas coisas. E aí, no horário das 16 horas, eu não estava tão ligado. Pude ficar mais ligado das 18h30. Foi aquilo que a gente já viu, né? Nas outras vezes, só que daí pegou um time que parece que quando mudou de técnico, mudou a postura. Eu tenho uma questão, não sei se os nobres colegas perceberam, mas o Alan Patrick tá na hora de finalizar o que esse cara era, o pé da bola ou toma a decisão errada, e não é só desse jogo de domingo, não. O Alan Patrick? Nossa, ele errou uma bola que ele queria bater de primeira lá, ele errou o pé da bola para um jogador do nível dele. Pra mim é cansaço, ele é o único titular absoluto. Mas ele é titular naquela função de pensar o jogo, mas já teve um jogo que ele chutou por baixo da bola, eu não me lembro qual era o adversário, dentro da pequena área, então ele não vem de um lance só bizarro, assim, não, claro.
lances bizarros, e finalização que ele era. Ele, com certeza, hoje, pensando o time do Inter, ele é o cara que melhor organiza, mas ele parece que ele está afobado, que ele, além de organizar o time, ele diz assim, não, eu vou ter que organizar e vou ter que chutar e fazer o gol ainda. É que algumas máximas caíram agora já no Internacional, né? Tu tinha Pedro Henrique que fazia gol, Wanderson que dava assistência, coisas do gauchão que a gente já estava falando antes, e o Inter está sem um atacante. Tá sem mas o próprio clube. O Luiz Adriano não encaixou. Eu diria que ele. O alemão tem. O alemão a gente já viu, ele tem um teto. Ele tem um teto, porque ele é um jogador que veio aqui do interior do Rio Grande do Sul, ele tem um teto. Aí tu tem dois jogadores que aparentemente eram para dar certo nas pontas e não estão dando certo nas pontas, né? Não estão demonstrando tudo aquilo que sabem jogar, Pedro Henrique e Wanderson. E aí tu tem um jogador que, basicamente, ele tem que passar para essas duas pessoas, ele tem que pensar o jogo, aí a escalação às vezes é mal feita daquele meio de campo ali do Internacional. A gente já viu que o Depenha não joga bem naquela função de defensor, ele é um cara que tem que transitar pelo meio de campo, e tanto que ele fez 2 gols transitando no meio de campo. Quando ele é recuado, como ele foi no último jogo para a posição do Johnny, ele não joga nada. E aí os 2 gols lá saíram de uma forma normal. Para mim, assim, ó, o São Paulo jogou da forma normal e o Inter tava e na finaleira, o atacante fez um lance bizarro lá, eu não sei o nome do atacante do São Paulo, mas teve um contra-ataque pela esquerda que foi o Nestor. Que o cara rola a bola pro meio, mas tava na pequena área já, e ele quis chapar ela, mas deu com tanto nojo assim que conseguiu botar para fora, né? Eu diria que o São Paulo é um time comum. Um time sem muita relevância, como a maioria dos times brasileiros. Tira aí no nosso futebol atualmente Palmeiras e só. Palmeiras tacou 5, né? No Goiás. Com o time reserva. O resto são times comuns. E tanto o Inter como o Grêmio, falta muita qualidade. E por faltar qualidade em alguns setores, no caso do Inter falta qualidade. Lá na frente, realmente o Adriano não está jogando nada, nem sei se vai jogar alguma coisa. E não tem meio de campo. E daí entra a questão, sobra muito para o Alan Patrick. Ele acaba tendo que fazer sozinho ali o que mais 1 ou 2 jogadores também poderiam fazer se tivessem qualidade para isso, mas não tem. Falta qualidade. Faltando qualidade, o que o Mano Menezes tem feito? Ele tem buscado algumas alternativas dentro do que ele tem. Ora tenta o Maurício um pouco mais adiantado, ora tenta, por exemplo, agora contra o São Paulo, tentou em determinado momento o Maurício no meio de campo junto com o Alan Patrick, que também não funciona, porque o Maurício é um atacante de velocidade, ele tem que estar lá na frente. Outra coisa que é o mesmo fato que está acontecendo com o Grêmio. O pessoal não está voltando para ajudar a marcar o meio de campo. A gente vê tanto no Inter como no Grêmio buracos ali no meio de campo. O jogo do Bragantino, que deu um rodeão no Grêmio, foi até humilhante. Os atacantes do Bragantino, nós vamos falar sobre o Grêmio daqui a pouco, entravam como queriam pelo meio de campo. Olha, assim, para ti ter uma facilidade do adversário entrar jogando, tocando bola pelo teu meio de campo, é porque tu não está marcando nada. Os atacantes não estão recuando um pouco para ajudar na marcação e o meio de campo não está marcando. E se tu pega o Internacional, Alan Patrick e Maurício, que não são jogadores com características de marcação, eles são jogadores com características de condução de bola, ou de passe, no caso do Alan Patrick. Eles não vão conseguir marcar no meio de campo. E o Inter, o que está acontecendo é isso, é falta de qualidade. Não tem qualidade no meio de campo, e tanto para lançamento, para partir do meio de campo com bola dominada, tocando a bola, passe, esse tipo de coisa, só o Alan Patrick que faz, e não tem marcação. E lá na frente, quem está lá na frente? O Wanderson, que
Jogou muito bem no Ruralito, mas porque era Ruralito. Agora os adversários são diferentes, há um pouco mais de qualidade de marcação. E fica daí só o Pedro Henrique fazendo o que pode ali pelo lado direito, porque a bola chega no Adriano, ele não faz nada, ele se atrapalha com a bola. Como eu já disse no programa passado, tanto que o alemão tá... e o alemão já é reserva porque decaiu. É isso aí. Olha, a esperança que eu poderia colocar para os meus amigos colorados, eu sei que tem muita gente que nos escuta, e colorados também, rezem para que o Valência dê certo ali no ataque do Inter. Rezem para que o Arangues dê certo ali no meio de campo, pelo menos vai ser um volante ali para marcar no meio de campo. Talvez isto aí ajude um pouco, mas eu ainda precisaria ver esse time jogando para ver se realmente esses acréscimos trarão um pouco mais de qualidade para o Internacional. 19 horas 32 minutos. Eu quero fazer uma pergunta para os dois, até porque daí a gente já pode encaminhar para o Grêmio. Só dando uma notícia que no final aí deste final de semana, o Juventude demitiu seu técnico, né? Já é a 4ª derrota do Juventude na Série B. Está em 18ª colocação. Perdeu para o Sampaio Corrêa no Castelão e Maceió. E eu descobri que o Mirassol está na segunda divisão. Quer dizer que o Grêmio não pegou o pior dos piores e perdeu aquela no ano passado na Copa do Brasil. Tanto que o Mirassol está em 8º colocado no Juventude. E agora no Alfredo Jaconi, sábado às 16 horas, o Juventude enfrenta aí o Mirassol pela Série B com talvez um técnico interino ou já com um novo técnico, se eles conseguirem. Mas, assim, é aquela máxima, né? Falta qualidade no time, daí alguém tem que ser responsabilizado. Então é tu, técnico, tu tá fora. É mais fácil trocar uma peça do que mudar 20, jogadores, né? Ou 22. Mas só uma questão ainda do Inter. Eu, como espectador do futebol, eu não consigo entender porque no ano passado o alemão não jogava mais e não jogava menos do que ele joga hoje. E o Pedro Henrique também não jogava mais e não joga menos do que joga hoje. Por que o time mexeu nas duas peças? Outra coisa. Literalmente... Eles retiraram aqueles que não queriam jogar no time. Patrick foi embora, Edenilson foi embora, o Dourado foi embora, que estavam jogando muito mal, né? Foram embora. Sim. Então, tecnicamente, assim... E aquele outro como é que é o... Tyson, pensando assim pela lógica, bom, se tirou os ovos podres da cesta... Pô, o alemão... E sabe que outra questão que eu levantaria bem rapidinho, André, é o seguinte, no momento que esses jogadores que o Fernando citou saiu, queira ou não, no atual contexto do Internacional, eles hoje acrescentariam, inclusive. Olha, hoje eles poderiam acrescentar, hein? O Dourado como um volante que está faltando ali no meio de campo. Mas já faltava no ano passado. Mas o ano passado... Era o Gabriel, né? O ano passado o Inter tinha o Gabriel e o Inter foi vice do Brasileiro. E o que aconteceu do ano passado para este ano? Saíram esses jogadores. Eu não quero dizer que esses jogadores são excepcionais, mas o Inter está tão mal no meio de campo e tão mal no ataque que eu acho, eu teria dúvidas se esses jogadores não... Seriam titulares? Não seriam titulares hoje, pela falta de qualidade do meio de campo do Inter. Mas ninguém ainda... Ninguém conseguiu me responder isso até hoje. Eu já falei com vários colorados. Por que o treinador tirou... Porque não foi... E começou o gauchão que o alemão e o Pedro Henrique não serviam mais. O Pedro Henrique está entrando um e outro jogo faltando 15 minutos. E daí ele para fazer um reboliço, para resolver o jogo. E já pega o time cansado.
né? Não, por um lado, pegar o adversário cansado para o Pedro Henrique botar a velocidade, mas o seu próprio mas time aí também daqui a está pouco cansado. ele aquela historinha, né, que quando o Ferreirinha jogava e o Diego Souza dominava a bola e tocava no Ferreirinha, daí o Ferreirinha estava lá na linha do escanteio para cruzar, o Diego Souza ainda estava entrando na grande área, né, porque a velocidade tanque de guerra, né, demora um era pouco diferente, né, mas o Ferreirinha era digital e o Diego Souza era analógico. Mas não tem explicação. Os dois estavam resolvendo no ano passado. Começou o gauchão, os dois no banco. Que lógica é essa? A pergunta que eu ia fazer para vocês dois, agora vocês vão me responder. Grêmio e Inter tem time apenas para não ficar na zona de rebaixamento? Sul-Americana? Não, no Brasil. Eu diria que no máximo, se continuarem jogando como estão agora, no máximo beliscar uma Sul-Americana. E digo mais ainda, olha, com os times que tem hoje e da maneira como estão jogando hoje, até eu recomendo que nem pegue uma Libertadores. Porque daí vão entrar numa Libertadores ano que vem para morrer, né? Morrer logo na praia. Olha, então que nem entre. E é o que eu acho. No máximo, uma Sul-Americana. Papo de Grêmio, então? Quer responder? Eu creio que o Inter ainda não achou o time ideal e já teve muito tempo e provavelmente se continuar nessa tocada não vai achar o time ideal. Aquilo que o Eloir falou, se o Valência e o Arangues entrarem e ajeitarem o time pode melhorar. E aí sim, se o time melhorar, pode beliscar uma Libertadores. O time do Grêmio, 4, 5 jogos muito descontado. Eu vi o time do Grêmio no gauchão, passando o rodo, tranquilo, né? Mas tem que ter todos os titulares. Eu quero ver a partir da próxima rodada, voltando Vila Sante, Carbajo, não PT. Nessa na de domingo, do final de semana. Isso, não a de amanhã, né? A próxima de domingo. Com todas as peças uma vez disponível para ver se o time... Claro que de repente no primeiro jogo não vai ser aquilo que a gente já viu, mas eu creio que a expectativa de jogadores do Grêmio seja um pouquinho mais promissora no atual momento. Na hora que o Inter trouxer o Valência e o Arangues jogar, eu acho que as duas forças vão se equivaler e nós temos sim uma pequena chance de beliscar alguma coisa maior. Beleza. Eu tô em 7º, 8º hoje, eu acho que dá para melhorar. Se tiver, porque a Libertadores agora vai até o 6º, 7º, já dependendo. Eu acho que dá para beliscar uma pré-Libertadores, uma Libertadores, dá para beliscar. E aí, o Inter tá na Libertadores, é aquilo ali, né? É um jogo sofrido, né? O Campeonato Brasileiro é muito parelho, faz muito tempo. E é uma régua aquém do que deveria. O futebol brasileiro ele é nivelado para baixo. Tem muito pouca qualidade. Esse é o princípio fundamental. Tu tira aí o Palmeiras hoje, o resto está tudo nivelado. E não é um nivelamento assim de grande futebol, não. Pelo contrário. O que se vê e vai se observar nesse campeonato é o que se viu até agora. Outra questão, o Grêmio. Podemos entrar já no Grêmio. O Grêmio, né? Luiz Soares não viaja com o Grêmio para o confronto contra o Palmeiras e Everton Galdino deve ser aí o titular. Daí já é uma perda bastante considerável. Mas é uma estratégia, né? Enquanto o Palmeiras trocar a garrafa no Allianz Parque, melhor poupar e tomar-lhe uma goleada, vamos dizer assim, e jogar bem contra o Fortaleza. O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras ainda com o mesmo time que está jogando agora. Acho que vai trocar algumas peças. Vai trocar Mas mesmo assim, trocando, não muda muita coisa, porque a qualidade do banco é bastante inferior. Vai ter que rezar. Vai ter que rezar para não levar uma goleada. Vai ter que rezar para não levar uma goleada. Eu não se o vi Grêmio os estiver lances. jogando, se o Grêmio jogar com o Palmeiras, o que é bem possível, porque o time vai ser praticamente o mesmo. Como jogou com o Bragantino e levou um rodeão do Bragantino, ainda mais lá no Allianz Parque, que pode ter lá 40 mil torcedores gritando pelo lado do Palmeiras. O Grêmio, primeiro,
Faltando essas peças, Carbajo, PP, Vila Sante, o Grêmio não tem marcação no meio de campo. O Vini, para mim, é um jogador que já deveria estar... O Vina já deveria estar saindo do time. Ele não tem jogado bem como atacante e não marca nada. Ele não volta. Olha, hoje no futebol moderno, os atacantes têm que já fazer a primeira marcação de zona lá na frente e recuando um pouco até o meio de campo. Não pode deixar o adversário conduzir esta bola até onde está o Thiago Silva, que não marca muito bem e joga pior ainda. Esse é um jogador que ele não marca, ele não tem velocidade, ele é pesado. O Lucas Silva é pesado e não marca. Então o Grêmio não tem marcação no meio de campo. Fica só para o gurizão ali que entrou, o Mila, que é um jovem. Ele precisa ainda desenvolver futebol, precisa crescer, né? Precisa rodagem, amadurecer. Então, o que fica acontecendo? Os atacantes do Grêmio não têm voltado para ajudar na marcação, com exceção do Bitelo. O Bitelo é um dos poucos que retorna para ajudar a marcar. Mas daí tá lá pelas tantas já fica no meio de campo. Lá fica no meio de campo o Bitelo tentando marcar, o Mila tentando marcar e o Thiago Silva, que não marca nada. Lucas Silva. Até esqueço. É que tu tá juntando, tu tá fazendo um combo do Thiago Santos com o ele Lucas deveria Silva. ter ido junto, inclusive. Eu não sei por que não foi. E o Diogo Barbosa, Elê? O que tu acha? O Diogo Barbosa, esse eu já acho, não tinha esse jogador já deveria ter ido embora. Há muito tempo que ele não joga nada e ele serve só para quê? Dar um prejuízo de 500 mil, que é o que ele ganha por mês no Grêmio. Pelo amor de Deus, de 500 mil para jogar o que ele está jogando, nem a NPF aqui de Nova Petrópolis vai querer esse cara. Ele não joga nada ali no lado esquerdo. Então o Grêmio não tem marcação, o Vina não marca, o Soares, o coitado, fica lá na frente sonhando isolado, que a bola chega, porque a bola não chega, não tem passe. O Cristaldo ultimamente não vem muito bem, seria para ser o meio armador do Grêmio. Eu até acho, voltando o Vila Sante, Carbajo, PP, o Grêmio pode melhorar um pouco, porque ele vai ter uma marcação melhor no meio de campo, ele vai ter um passe de bola através do PP, chegando lá na frente. Até o Carbajo tem um bom passe de bola. Quando o Carbajo não puder, o Vila Sante é um ótimo volante, reforça a marcação no meio de campo. Realmente pode melhorar um pouco. Agora, eu acho que esse pouco não vai ser o suficiente para o Grêmio ter uma boa campanha. Eu até concordo, já concluindo, eu até concordo com o que o Renato disse. Eu concordo com o Renato. Até ouvi essa semana, assim, o pessoal da imprensa descendo a lenha no Renato. Eu concordo com ele. O Grêmio não tem time para grandes aspirações este ano. Não, isso eu concordo. Não tem, mas é isso que ele disse. Não, mas ele pediu reforço. Não, aí é que tá. O Grêmio não tem dinheiro para reforço. Tem mas mais dinheiro, se né? o Grêmio tivesse que aspirar alguma coisa, e não é do projeto do Grêmio neste ano aspirar alguma coisa, o Grêmio quer se manter na Série A e de repente o ano que vem tentar melhorar o elenco. Porque não tem dinheiro. Mas realmente, se quisesse aspirar alguma coisa este ano, ele teria que buscar reforços, e esses reforços é o que o Renato disse mesmo, que eu já falei aqui, jogadores que joguem pelos lados, para dar essa amplitude que se falava antes, joga pelos lados com velocidade. Daí esta bola vai chegar mais no Soares. Sem isso, essa bola não chega. E o Grêmio não tem jogada pelos lados. O Grêmio não tem essa velocidade pelos lados. Poderia ter com o Ferreira, que está fora. Então não tem. Às vezes o Bitelo faz isso. Mas o Bitelo, pelas circunstâncias, às vezes está lá na frente, às vezes tem que recuar aqui para trás para ajudar na marcação. Então realmente não. O Grêmio é um time para tentar, quem sabe, eu não arriscaria muito o Libertadores, mas tentar uma Sul-Americana, tentar pelo menos se manter na Série A este ano e talvez o ano que vem, buscando mais reforços, dê uma qualidade maior para o time. André? Agora eu tenho uns 15 minutos para falar. Tem. Pelo menos 10. 10. Ó, eu fazendo a leitura do Grêmio, tá? Diogo Barbosa, já na semana passada a gente já falou. Para mim é um atleta que, em primeiro lugar, ele falta com respeito com os colegas dele, porque ele é um cara chato, ele só reina com os colegas, sendo que ele
É um do... Oh, ele... Pior é que é verdade, é mesmo. Ele fica reinando e gesticulando com os colegas. E aí, pra mim, ele é... Esse é o cara que não joga. Esse Ele é o que típico cara que tipo não ruindade, joga. verdade. O Na ruindade pelada, faz isso. na pelada, aquele isso. que mais Quem já reclama é jogou o que não joga. Isso, quem já jogou pelada na vida é bem isso aí mesmo. Ele o sabe que mais o- reclama é que é o pior do time. É o perna de pau, sabe? Porque ele não se doa pro time, ele não corre. Se vocês analisarem os lances, o contra-ataque do Galdino, que o Sacha fez o gol, o Diogo Barbosa vem correndo por dentro, assim, ó, por dentro, e vem. Quando o Sacha domina a bola e balança para cima do zagueiro, ele para de correr. Pode olhar o lance na TV, no VT, o replay do lance do gol. Diogo Barbosa para uns 2-3 metros de correr, fica parado assistindo. Se ele continua correndo, ele podia dar uma prensadinha na bola ou evitar. Tudo bem, Diogo Barbosa para mim já é caso passado e foi. Onde que eu acho que o Grêmio vai melhorar e muito, porque a gente tem que entender uma coisa. Vila Sante joga na seleção do Paraguai. Carbajo joga na seleção. Então, se os caras são convocados para suas seleções, é porque eles jogam muito mais que o Lucas Silva. Mas muito mais mesmo. Não que porque a derrota, o empate passou pelo Lucas Silva, não, porque o primeiro gol também foi uma puxada do nosso lateral, da ponta lateral direita, né, da ponta direita, isso. Que o cara foi carregando para dentro e aí deu nas costas do lateral direito que estava fechando. Então, quase todos os gols começou pelo nosso lado esquerdo, que é o glorioso Diogo Barbosa. Mila, para mim, uma grata surpresa. Um menino que tem um potencial enorme. Agora nós temos que entender. Se tu joga com o Diogo Barbosa numa lateral, com o Lucas Silva de volante do lado dele, é mais difícil. Se ele tivesse um Carbajo, um jogador de seleção, um Vila Sante, outro jogador de seleção, PP, que bota, pisa em cima da bola, calma essa bola, joga com ele, ele ia conseguir, aquela... coisa, se tu botar no Real Madrid um jogador, tu vai ter 10 bons para tu jogar junto com os caras. Eles não vão te deixar numa furada. Agora, se tu já joga num time todo descontado, o Vina, então agora chegando no Vina. O Vina faz uns 3 programas que eu falo, que para mim ele é banco. Ele faz uns gols, mas aquele de cabeça que ele fez esses dias lá, se tá o Bitelo lá faz, se tá o nosso glorioso goleador agora, que é o destaque do Galdino. O Galdino ia fazer também, com o Galdino, o gol do Galdino foi lindo, né? O Galdino faz uma cagada e faz um gol. Mas tá fazendo gol então, né? É isso que vale pro futebol. Mas o Galdino está sendo outra grata surpresa, porque ele veio pro Grêmio, daí errou aquele primeiro pênalti, a torcida pegou no pé, já começou errado, mas agora aquele pezinho esquerdo que ele errou o primeiro pênalti, agora já fez 2 gols. Só que assim, ó, ele como um ponteiro direito, puxando para dentro, ele pode ser uma opção de troca, que está sendo uma troca muito boa. Então, eu, de um modo um pouco diferente do Eloir, eu enxergo que com esses jogadores de seleção entrando no time, dando mais cadência para o jogo, que a grande diferença do futebol lá do Real Madrid, que tu falou antes que eles atacam com 4, 3, 5, sempre tem... É por quê? Porque tem jogadores que dão a cadência. Eles não pegam uma bola lá atrás e chutam pro Soares lá na frente resolver com 2 zagueiros. Isso não... O Soares fez um gol lindo, né? Mas foi um cruzamento que o cara desviou e ele pegou uma bola linda de primeira, foi um golaço, mas não é aquele gol... A jogada construída, que a bola vai de pé em pé e ela segue num ritmo... do jogo, né? O pessoal dá o tempo para a bola chegar na frente. E isso no futebol brasileiro acontece pouco, né? São poucos os times. Um time que a gente não tá dando muita bola, mas
que ultimamente está chegando e vai, que é o Atlético Paranaense. Amanhã pega o Inter, né? O Atlético Paranaense é uma equipe que nos últimos anos ganhou do Flamengo. Ganhou do Flamengo, né? Então, eles estão vindo assim, galgando, a equipe está crescendo. E me diz um grande nome que está no Atlético Paranaense, assim, Não, é grupo. É o Terans. Oi? É o Terans, o meio-campo, o Terans. Mas ainda assim não tem um nome. Não tem nenhum Soares. Não. Né? Não. Então Ao contrário do Flamengo. O Flamengo tá cheio de estrelinha e tá perto de tá no rebaixamento. Isso não funciona e só estrela não ganha jogo. Isso se vale aqui para um municipal. Se não tiver aqui bundinha no chão, um pouquinho de vontade, um pouquinho de bola, não vai. O Botafogo, que tá de líder. Qual é o grande jogador do Botafogo? Não tem. O Fluminense tem um jogo bonito, né? Mas, o que deu no clássico? 1-1. Fluminense e Vasco. Qual é o grande nome do Vasco? O Vasco que há pouco tempo atrás estava na segunda divisão. Os times aí da segunda divisão estão... Né? Não estão fazendo feio. Não estão fazendo feio. Bahia está em 9º, Grêmio está em 7º, Vasco está em 11º e o Cruzeiro está em 3º. Em 3º. Esses são os times da Série B, que subiram, né, da Série B. Enquanto isso, temos aí Flamengo, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Eu tô quase acertando todos. Na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento. Flamengo deles era o Bahia, mas parece que o Bahia... E o Atlético Mineiro? Atlético Mineiro está em 16º. Com todo a staff, né? Com todo o staff. Hulk, não sei o quê. O Atlético está acontecendo a mesma coisa que acontece com o Flamengo. Mas justamente isso aí. Eu acho que os dois aquela aqui... estrela acha que não pode correr atrás da bola, que não pode marcar. Mas tem uma coisa nos dois que vai ser o efeito Fortaleza esse ano. Também nós vamos ter que lembrar que vai ter efeitos Fortaleza. Ano passado o Fortaleza estava na zona do rebaixamento quase o Brasileirão inteiro. Foi ele sair da Libertadores e da Copa do Brasil que ergueu, né? O Fluminense, se eu não me engano, ele fez 2 jogos já no Brasileirão descontado de... Já. Esses dias ele preservou para jogar contra o River, né? Contra o Fortaleza ele preservou. E agora eu acho que contra o Vasco, se eu não me engano, ele também não jogou com todo os titulares. Então... O Palmeiras jogou na Serrinha com o time reserva e venceu de 5-0. Jogar agora contra o Grêmio. Tomara que venha os titulares contra o Grêmio, porque eles não são tão malvados, eu acho. Tu sabe que aquela... Amanhã às 19h30, né? Amanhã às 21h30, vai passar na TV 21h30. Querem ver um filme de terror amanhã? Globo, às 21h30. Palmeiras e Grêmio. Não, que não seja um filme de terror, não. Não, depende, né? Para os colorados vai ser um filme de comédia. Não tem. Se o Grêmio... jogar como jogou com o Bragantino, e eu acho que não tem como ser diferente, porque o time vai ser o mesmo. Não tem acréscimo nenhum em quem entra do banco, quem sai do banco. Aliás, o Grêmio, eu já disse aqui, tem jogadores ali que nem deveriam sair do banco, tinha que amarrar eles lá no banco para não entrar em campo, porque não acrescentam nada. Mas se for a mesma forma que o Grêmio jogou contra o Bragantino, a situação vai ser muito crítica contra o Palmeiras, eu acho. Eu posso estar até meio pessimista demais, mas eu não vejo no horizonte aquela brisa capaz de trazer algo a mais para o Grêmio amanhã. Não tem. O Renato poderia tentar inventar alguma coisa. De repente já começar o jogo com o Galdino no lugar do Vini. Do Vina? Do Vina, Mas Vina. Ele vai entrar de centroavante, né? Ele vai entrar no lugar do Soares. Soares. Daí continua com o Vino, que não marca no meio de campo. Ali já o Palmeiras vai passar do jeito que gosta. Amanhã... Daí lá atrás não vai ter marcação como não tinha contra o Bragantino. Ou seja, jogar o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa vai jogar... Ele vai preservar o Reinaldo para jogar no final de semana. Então olha... O Renato tá apostando as fichas para depois do Palmeiras, né?
Foi contra o Fortaleza. Teoricamente, o jogo de amanhã... ele deve estar contando o retorno desses jogadores lesionados. Se amanhã o Grêmio empatar no Allianz Parque, se jogar fechadinho, porque assim, ó... Vamos até Caravaggio, né? Eu vou ser bem sincero. Quase que isso mesmo. É que o Grêmio, para jogar fechadinho, ele não tem gente ele não tem que peça. marca. Ele não tem peça para marcar. Que o Grêmio meio que acostumou nos Mas acho que o Vila tempos. Sante vai jogar amanhã. Vila Sante, se jogar Mila... Faz uma linha, Lucas Silva, Vila Sante, Mila. Vai fazer uma trinca ali de mas volante. aí tem aquele outro risco. Não sai nem Se tu abdica de atacar... Mas é que eles são reativos. O tempo todo. Eles são reativos, aí que tá o Palmeiras. Mas aí reativo. que tá, o Grêmio não tem peças para usar um contra-ataque. O Grêmio mas não o Galdino, sabe jogar com saída de bola em velocidade. Talvez o Galdino e o Bitelo, mas o Cristaldo já não faz isso. Não, o Cristaldo não tem. O Vina não menos ainda. O Vina tá me saindo assim um futuro Diego Souza no Grêmio aí, o Cone 2. Será que não tem nenhum guri na base de lateral esquerdo? Largozinho, tem, deve ter. Mais um... Se agora jogou porque o Tomás, né? Pois é, o menos Diogo que Barbosa... Mas eu não sei se o Renato ia querer fazer isso. Tipo assim, começar com o Mila já no meio de campo, que é um gurizão, e também o Zino começar jogando, que também é outro gurizão. Ele vai achar que falta experiência diante de um Palmeiras, que a gente sabe que joga muito bem. Mas, olha... De repente, poderia ser também uma alternativa, o Galdino, o Bitelo, o Zinho lá pelo lado esquerdo para tentar uma jogada em velocidade. Eu não sei, mas dá uma fechadinha no meio de campo. Se o Soares amanhã... Dá uma conversada com o Mano Menezes. Está fora. Como é que a gente fecha bem aí? Quanto amanhã é o Inter? Inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio, 19 horas. 19, né? 1-1. Eu acho que dá uns 2-1 pro Atlético Paranaense. Também vai ser uma partida difícil também. O Beira-Rio tem força, mas a gente sabe, né? Alguém de vocês acha que o Gabriel Grando tá mal no gol? Não. Não, eu acho que ele tá se saindo bem, né? Tá regular. Não tem regular, né? Não tem comprometido. Ele não tem culpa em nenhum dos gols, em nenhum dos jogos que ele fez agora. Não. O Adriel vai ter uma certa dificuldade com as bobagens que ele fez, né? Mas pro time de amanhã, Grando, o João Brunos, Luciano. O lateral direito, Thomas Luciano. Douglas Luciano. Thomas Luciano. Porque eu não sei porque o Fábio e o João Pedro não estão jogando. Lesionado, o Fábio lesionou o tornozelo no treinamento nesta semana. Ele estava voltando e lesionou de novo. Voltou para o campo e voltou para o hospital do Grêmio. Beleza, então vai continuar o Thomas Luciano. Thomas Luciano. Talvez volte o Kahneman. Que não é ruim. Não é não. Ele, para mim, ele é mais rápido, né? Deve voltar o Kahneman. Contra o Palmeiras amanhã volta o Kahneman. Mas bota o Kahneman na lateral esquerda lá, no lugar do Diogo Barbosa. Vai marcar mais, né? Mas vai jogar muito mais que o Diogo Barbosa. Olha, seria uma alternativa. Ou mesmo o Vini. Bota lá pelo lado esquerdo, joga com 3 zagueiros, um pelo lado esquerdo e o... Não, mas isso o Grêmio já fez um jogo com 3 zagueiros, cara, foi horrível. Não, mas é o que eu me refiro assim, 3 zagueiros porque são zagueiros, mas o Vini jogando lá pelo lado esquerdo... o Bruno Vini como lateral esquerdo. Como lateral esquerdo. Pode ser. Deixa o Kahneman no meio. Porque... Olha, se é na hora do desespero, eu diria assim, é time de desespero. Se o Vila Sante pudesse retornar... Pelo que eu vi, o Vila Sante vai. E o Carbajo também vai. Então, na minha opinião, se o Carbajo tá descontado ainda, então tá tudo bem. Mas joga Vila Sante e Mila, os dois. Depois... Cristaldo no meio de campo, meio armador. O Cristaldo e o Bitelo. E... Galdino e Vina na frente. E Vina na frente. Esse seria meu time para amanhã. Até mesmo porque é o que temos para o momento. É a mesma coisa quando tu chega na feira. Eu jogaria com Zinho e Galdino. Chega na feira e quer. Tirando o Vina já logo.
e o cara diz, ó, esse tomate aqui é do mês retrasado, mas, bom, enfim. Pra mim, o Vina é jogador de segundo tempo. Aí coloca ele ali aos 25, quando já cansou. Pra não jogar muito. E aí deixa ele jogar tudo que ele quer. Deixa ele jogar tudo que ele quer. Pessoal, nós já batemos aqui às 20 horas. Já? Eu vou dar... Claro, o tempo é rápido, gente. Eu vou dar primeiro, né? O pai Clavé não começou nem ler as 2 folhas lá, que ele ia dar palestra ainda. No próximo programa, eu vou falar sobre finanças do Grêmio. Quanto de dinheiro o Grêmio jogou no ralo na direção passada. Então daí a gente consegue ter uma noção por que o Grêmio foi rebaixado ano passado e por que o Grêmio está penando este ano. O nosso odontologista contabilista. Eu larguei a cirurgia bucomaxilo e entrei agora para as finanças. Finanças esportivas. Só uma manchetezinha. O Grêmio queimou com alguns jogadores em rescisão de contrato 27 milhões 512 mil 291 reais e 43 centavos. Eita! É verdade. Até a semana que vem. A gente vai só aqui, eu vou cortar então o microfone já das vossas senhorias, eu agradeço a presença dos dois, mas vou colocar aqui o que vai ser essa rodada do Brasileirão que começa amanhã. Lembrando que amanhã à tarde nós temos no Giuseppe Meazza, no San Siro, Milan e Internacional de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. E também amanhã teremos, eu vou dar aqui toda a tabela, né? A gente sempre dá toda a tabela aqui. A tabela do Brasileirão hoje então tá com Botafogo com 12 pontos, Palmeiras com 10 pontos, Cruzeiro com 9 pontos e Fortaleza com 8 pontos, o G4. O Z4 tá com Flamengo e Goiás com 3 pontos, Coritiba com 1 ponto e América Mineiro que ainda não pontuou. Amanhã então teremos na Vila Belmiro Santos e Bahia às 19 horas. Bragantino e América Mineiro no Nabi Abichebdit. Também às 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense. Às 20 horas, Flamengo e Goiás no Maracanã. Na Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Mineiro. Às 21h30, o filme de comédia ou de terror Palmeiras e Grêmio. E... também às 21h30, Cruzeiro e Fluminense. É isso aí. Quinta-feira, então, às 19 horas, teremos Coritiba e Vasco no Couto Pereira. No Engenhão, às 19h30, Botafogo e Corinthians, do Pô Fechou. E às 20 horas, no Castelão, Fortaleza e São Paulo. A gente se despede aqui dizendo que agora nós temos... Não ajuda. Não teve hoje. Não, só agora que eu ia falar, Jean. Viu? Tá 14 graus aqui no Jardim da Serra Gaúcha e a gente vai se despedindo aqui do Inova Esporte Clube. Vai começar o Tricofest aí, né? Vai começar o Tricofest, é verdade, né? Pra comprar aquela... Precisamos de frio, Cléo. Não, precisamos. E agora vai estar frio, né? Um sol e frio. É aquele verdadeira lanterna de geladeira. Tá certo? Boa noite, Jean. Até o próximo.